Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste domingo, 23º domingo do Tempo Comum, dia 6 de setembro de 2020. Vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lembrando também que hoje, se não fosse um domingo, seria dia de São Liberato de Louro, tá? Então é importante sempre estar lembrando aqui quem são os santos do dia, mesmo sendo domingo, né? Porque pode reparar, por ser domingo do Senhor, uma data festiva de Nossa Senhora, essas datas do santo acabam, né, sendo lembradas no outro ano, né? Tá certo? Então vamos lá. A primeira leitura de hoje está em Ezequiel 33, versículos de 7 a 9. Assim diz o Senhor: Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires uma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser a um ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta para que se arrependa e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvará tua vida. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 94, com o refrão: Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração hoje, ouvi a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Segunda leitura. Muito bem. Na segunda leitura, vamos ver a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. O evangelho deste domingo está em Mateus 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que estás no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Eu vou fazer uma brevíssima reflexão, tanto da primeira leitura, quanto da segunda e do evangelho, porque hoje é domingo, né? Aqui tem a correção fraterna, é o tema. Então você vai ouvir isso provavelmente entre todos os padres de hoje, entendeu? Eles vão falar, eles vão se fixar em algum ponto e vai trabalhar em cima desse ponto. Então é um universo bem grande de temas cristão-católicos a serem tratados hoje, porque são 3 leituras, inclusive o Salmo também faz referência, né? Que pede que nós que ouçamos a voz do Senhor. Então todas as leituras de hoje, incluindo os Salmos, o Salmo responsorial, vai fazer esta referência de nossa conversão, de nossa mudança de atitude e também reflexão de como está sendo nossa atitude como católicos e cristãos no mundo, não na igreja, no mundo, porque temos que ser igreja fora dos muros e território paroquial. Bem,
Já de início, eu não queria levantar esse assunto, né? Mas como eu disse, eu acompanho um canal que eu sempre chamo de canal A, né? É um canal de teoria da conspiração. E ele é um irmão cristão, desculpa. Ele é cristão, desigrejado, ele não pertence a nenhuma denominação evangélica mais. E aí eu estava torcendo para que ele não fosse falar do Padre Robson, mas ele falou. Bem, então, por que o católico não costuma falar muito a respeito dessas polêmicas? Porque nós temos que entrar em oração e termos caridade com, não só com o padre, acredito eu que infelizmente ele precisa ser investigado realmente, tá? Mas é uma questão de caridade com o povo de Deus, tá? Já começa por aí. O povo de Deus lá que conhece o carisma do Pai Eterno, que tinha na figura desse padre midiático um ponto de apoio, tá? Um ponto de conforto. Eu acredito que nas orações dele muita gente conseguiu graças, mas como eu já passei por isso numa outra situação cristã, antes de voltar para a Igreja Católica, então eu não me admiro mais quando quando é descoberto alguma coisa muito feia do líder religioso, digamos assim, no caso o Padre Robson, né, que querendo ou não tem ainda uma liderança, mas que foi manchado e aí aproveitou e tudo isso manchou o carisma do Divino Pai Eterno, lá em Goiás. Nós católicos não podemos falar mal do padre, mesmo ele sendo o mais pecador de todos. Tá? Tem gente que defendeu também. Eu não sou nem de defender e também nem de atirar pedra. Trabalho de católico nessa situação é oração, jejum, pedido de conversão e expiação. E pedir clemência para o povo que ficou desamparado lá do Divino Pai Eterno, que agora está perdido. E pior, tá lá pensando, meu Deus, dei dinheiro aí, pra quê, né? Eu tenho minhas teorias particulares, mas eu prefiro não falar a respeito. Porque como eu já passei e já verifiquei algumas coisas, então eu tenho meu modus operandi para oração e tudo que diz respeito a isso, diz respeito a silêncio, oração, jejum, penitência. Tá? Então, se você andou vendo esse vídeo, não veja mais, não se contamine com isso, não entre nessa onda. Porque assim, o rapaz, ele é evangélico, ele tem uma tradição evangélica, protestante mesmo. Então ele pode falar, ele acha que pode falar mal, mas mesmo assim não se deveria falar, tá? Depois não sabe por que acontece coisas ruins para ele, entendeu? Então, para ele, tanto faz, tanto fez, mais um like, mais uma curtida. Mas você que é católico e você topou com algo parecido, que agora estão falando bastante, pode nem ver. Nem veja, não fale mal do Papa, não fale nada. Reze, entre em oração, reze pelos fiéis, pela igreja que lhe compete, que são o quê? Nós estamos ligados, interligados pelo batismo. Então aqui eu estou fazendo uma correção fraterna sim, para uma pessoa que não me conhece, não deve me ouvir, mas provavelmente você chegou nesse vídeo aí que ele está criticando o Padre Robson. Na parte racional ele tem certa razão, mas na parte assim, com relação à caridade católica cristã, não. Por isso que os bispos não falam muito, porque a coisa é muito grave e tem que deixar a polícia investigar. Então qualquer interferência que a gente vai falar, a gente vai ficar defendendo ou ofendendo. Nenhuma coisa nem outra. Deixa a coisa acontecer. Tá? Tá certo? Deixa. Primeiro porque, infelizmente, as pessoas envolvidas têm que pagar pela lei dos homens. Mas que eles possam também, antes de chegar à lei de Deus, se arrepender. Ponto. Segundo ponto, agora vamos para a questão da correção fraterna que está nas 4 leituras. É uma questão bem complicada essa, né? Tem gente que chega dando de dedo na pessoa, então existe muita troca de acusações. Para evitar esse tipo de coisa, a correção fraterna ela tem que ter muita caridade, tem que ter muito respeito. E aí eu fico com a segunda leitura, que é de Paulo, que ele diz, então tem todos os mandamentos da lei mosaica, certo? Mas, primeira coisa, que isso primeiro cria também uma empatia, é um trabalho também de se colocar na situação do outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, você quer difamar a pessoa,
Mas você gostaria de ser difamado por outra pessoa? Então é sempre assim. Às vezes vem a raiva, né? Às vezes vem a vontade de fazer a maldade. Eu não vou mentir, eu sou uma pessoa extremamente estourada e no meu íntimo eu sou uma pessoa bem colérica, assim, para não dizer outra coisa, vingativa também. Então rola muito sentimento ruim dentro do meu serzinho, né? Do meu coraçãozinho. Só que às vezes eu fico pensando, eu vou querer também receber esse tipo de injúria, esse tipo de ação de outra pessoa? Eu não. Então tem que ser o nosso freio. O ser humano precisa ter um freio. Alguns têm o freio da boa educação, por causa, né, porque são pagãos, idólatras e tudo. A gente vive nesse mundo. A boa convivência social. Só que para Cristo, a boa convivência social não basta. É necessário sempre vermos sobre a ação e a ótica de Cristo. Para isso, nós fazemos o quê? Sempre nos colocar na outra situação. Então tem aquela leitura, né? Nunca se exponhais ao sol a sua raiva, não coloque sua raiva diante do sol, e também cuidado com o demônio que ele está a rugir como um leão para lhe devorar. Então não fique provocando o leão porque ele está faminto. Quem que é o leão no caso? O leão aqui representado não é Cristo. O leão que São Pedro fala, ele é o demônio querendo devorar. Mas até o ponto de chegar a Daniel, de pacificar os corações famintos e as feras e as bestas famintas, demora, hein? Muita oração e jejum. Então eu vou ficando por aqui nesse sentido. Meu pitaco de hoje é uma reflexão diante das leituras de hoje. Então, o que eu falei esses dias? As leituras estão interligadas entre si, tá? E sem contar que esse evangelho de hoje, ele vai dar um norte, não só o evangelho como as leituras, vai dar um norte para as leituras dessa semana inteira. Sem contar, né? Porque essa semana não tem assim, deixa eu ver, tem algum santo importante? Ah, sim, o nascimento de Nossa Senhora dia 8, que aliás eu estou esquecendo. Aqui na minha arquidiocese, nós celebramos a padroeira da cidade, que é Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é uma devoção que veio de Portugal. Que agora está sendo mais lembrada, sabe? Eu acho isso uma coisa muito louvável. Só que também vai ser o dia da padroeira para muitos outros lugares, porque eles aproveitam a data do nascimento de Nossa Senhora para justamente estarem, fazendo a celebração, né? Aqui é feriado da prefeitura municipal. Mas de qualquer forma é sempre transferido também essa data, né? Porque é perto do dia 7 de setembro, a gente lembra mais do dia 7 de setembro, que é dia da independência do Brasil, que esse sim é feriado nacional, então não funciona nada. E as pessoas acabam né, associando o 7 de setembro com o dia da padroeira, aí fica meio bagunçado, né? Mas sempre recordando que o evangelho do domingo, as leituras do domingo, da liturgia diária, sempre vão nortear as leituras da semana, então no caso, 23ª semana do tempo comum, tá bom? Só recordando isso. E cuidado com as correções fraternas. Para dar correção fraterna, primeiro, se coloque na posição do outro, se a pessoa vai querer ouvir o que quer ouvir. Então até o tom de voz, ele é importante de ser modulado. Não vá chegando e falando, você... E quem é você para julgar, né? Aí vem aquela história, vira mágoa, vira briga. Então, quantas vezes que as pessoas não tropeçam por aí? Foram os irmãos evangélicos, que dependendo de onde que eles frequentam, eles acham que têm o direito de dar, sei lá, eles falam profecias. Eu já vi uma senhora que entrou no ônibus e ela estava com um olhar esquisito. E eu estava rezando o terço no ônibus. Eu tenho que falar isso porque às vezes você pode ter um vizinho, um parente assim, porque a maioria já tem parente evangélico, além de católico, né? O que acontece? Essa senhora entrou no ônibus, estava com um olhar estranho e começou a dar uma palavra de Deus para cada uma que estava sentado lá. Não estava cheio o ônibus. Só que dava promessa, falava umas coisas assim que, desculpa falar, meio imprópria, né? Porque você não pode chegar no irmão e simplesmente, né? Ah, mas é a inspiração do Espírito Santo. Então, isso daí é preciso ter muito discernimento de espíritos, porque infelizmente eu já peguei gente, até da RCC, que falou asnice para mim.
que depois eu vi que aquilo não era profecia para mim. Aí eu que tive que entrar em oração, fazer penitência, um monte de coisa. E pedir para que essa pessoa tivesse discernimento de espírito. Porque até isso, durante o paganismo, eu acabei verificando, assim, sabe? Tem situações que a pessoa simplesmente, o olho fica diferente e até o tom de voz fica estranho. Né? Então, essas pessoas, graças a Deus, não precisaram frequentar nenhum outro lugar. Eu também nunca frequentei esses lugares, mas eu já peguei umas pessoas que diziam que canalizavam mestres de luz e aquilo não era canalização porcaria nenhuma, tá? Bom entendedor vai entender o que eu tô falando. Certo? E isso infelizmente acontece com um outro irmão aqui da RCC. E também acontece com os irmãos evangélicos. Certo? Aí eu sei que essa moça, na hora que olhou pra mim, eu tava com o terço na mão, meio escondido, e tava clamando para que essa pessoa nem chegue para mim, porque se for para me dar uma palavra e depois cair por terra, pior vai ser para ela. Então isso também lembra a primeira leitura. Tem um lado, profeta Ezequiel, você não falou o que tinha que falar. Então você também tem corresponsabilidade com a culpa da pessoa. Tudo bem. Só que eu vou colocar aqui em outra situação. Se você fala uma profecia da sua cabeça, né? Então isso daí tem que tomar muito cuidado na hora de falar, porque senão você vai ser corresponsável tanto por aquilo que você não falou, como por aquilo que você não se propôs a revelar, mas também você vai ser cobrado por aquilo que você falou e não era para falar. Outra coisa também que o irmão católico deveria saber, irmã católica também, é a nossa conduta do dia a dia. A primeira leitura, ele norteia uma situação assim, de contra-testemunho e bom testemunho católico cristão. Isso precisa ser norteado certinho. Como está minha conduta como irmão católico na vida, não na paróquia, não só na paróquia, porque tem gente que dá contra-testemunho dentro da paróquia, mas além da paróquia, fora dela, como que nós temos agido fora, eu e você? Não estou colocando fardos não, é para mim também, tá? Essa situação. Então, como que nós temos agido? Como que temos feito? Temos feito contra-testemunho ou bons testemunhos? O que que nós temos de fato permitido estar nos apresentando perante Deus, mas perante aos homens? Então, durante a oração, né, a questão também, autocorreção, análise de consciência, os pecados cometidos e as coisas que a gente deixou de fazer, que também é pecado. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Né? Então, gente, é preciso estar sempre atentos nesse sentido. A gente sempre vai ser corresponsabilizado também pelo contra-testemunho que a gente dá todo dia, toda hora. Não é fácil? Não. Mas, graças a Deus, Jesus tem misericórdia. Mas para atingirmos a misericórdia de Jesus, esse Jesus misericordioso, o que a gente precisa? Vergonha na cara. Senhor, eu fiz errado. Eu não quero fazer. Senhor, me ajuda. Entendeu? A gente primeiro tem que dar o primeiro passo. Eu errei. Não é que Jesus tem tanta misericórdia que Jesus me julgará. Meu Deus, que pessoa arrogante, né? É dureza de coração, dureza de cabeça também. Certo? Tá bom? Gente, então eu vou ficando por aqui. Ótimo domingo a todos. Lembrando que é feriado. Não sei se você viajou. Se não viajou, cuidado. Trânsito pesado aí para as praias, para o interior, caso você vá ver os parente e tudo, tá? Não é fácil, entendeu? Então, como direi, se cuidem, tá? Se cuidem bastante, porque infelizmente o mundo está muito perigoso. Infelizmente nesse feriado a gente vai ouvir muitos casos de acidente de trânsito nas estradas, falecimentos, e não é por conta... E fora o povo que vai se infeccionar com Covid-19. Então, cadê a correção fraterna? Cadê a caridade com o próximo? Você quer fazer isso com o próximo ou você quer atender desejo da carne? Eu preciso ir para a praia, eu preciso sair, eu preciso respirar, eu preciso conversar, eu preciso dar vazão para o meu falatório, preciso comer, preciso beber, preciso... Você quer fazer isso com o próximo? Ame a si mesmo como ao próximo. Qual que é a sua medida de amor a si mesmo? Você precisa dar vazão às coisas da carne, ao desejo de beber uma cerveja, de encontrar com um amigo, bater uma bola, pegar um sol, conversar, tagarelar, falar mal dos outros, comer que nem um porco,
Desculpa falar nesses termos, né? O que você quer fazer? O que o corpo está pedindo? Mas é preciso pôr um freio aí. Um freio grande. Certo? Então, fica a reflexão também para este feriado, gente. Um ótimo domingo. Fiquem na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família. Paz e